O intuito desse vídeo aqui é ressaltar um vídeo que eu já tinha feito aqui sobre racionalismos identitários, baseado no artigo lançado no Estadão, né? Texto do Rogério Severo. E agora eu vou comentar uma suposta resposta que é aqui no Estadão, né? Um professor daqui de Pernambuco chamado Érico Andrade, da Universidade Federal. Eu vou ler primeiro alguns trechos da resposta, da suposta resposta dele, né? E depois vou comentar alguns pontos de onde supostamente eu acho que ele está equivocado e onde o Rogério Severo supostamente possa estar equivocado, né? Então vamos lá. Em artigo publicado no Estado da Arte, meu colega Rogério associa o que chama de movimentos identitários com a irracionalidade. Para sustentar a racionalidade como instrumento público e central no debate, ele recorre à racionalidade científica. E para criticar os movimentos identitários, ele reclama das variações históricas, segundo ele, radicais. Das teses que sustentam a caracterização, dentre outras coisas, do racismo. Do modo como é apresentado, ele parte dos dois pressupostos. O modelo científico tem um monopólio da racionalidade e que posições contrárias a esse modelo podem gerar instabilidades normativas. 2. A variação histórica de teses que caracterizam o racismo atrapalha e, nas suas palavras, decorrem bizarrices de algum modo que deveriam ser debatidas. Aí ele prossegue, né? O artigo do referido colega estranhamente adota uma compreensão da linguagem que se pauta numa espécie de fixação da referência na medida que considera que é um problema da variação do significado das palavras. Aqui eu já encontro o primeiro problema aqui, né, na afirmação do Érico Andrade, que é a seguinte. Não sei se foi a intenção do Severo entender essa fixação da ideia como representação do racismo, mas eu não entendo dessa forma, sabe? Primeiramente, a questão aqui que se dá é a irracionalidade, que é constituída a partir de determinadas representações do movimento identitário, né? Que é algo factível, que é algo facilmente verificável dentro dos movimentos ditos identitários. Isso, como eu vou repetir a falar, não totaliza os movimentos identitários, mas é um problema que existe dentro dos movimentos identitários, seja lá eles quais forem, que é a transposição, a transfiguração anacrônica de representatividades históricas a partir de determinados paradigmas, né? Que suplantavam aquela determinada época a partir de determinadas defesas que essas figuras faziam para uma nova configuração, uma nova compreensão desses movimentos identitários, de como isso deve ser combatido, de como isso deve ser representado através de um aspecto acusatório. Isso é factível, isso é verossímil, isso é real. Mas vamos lá. O exemplo que ele oferece é Martin Luther King, eleito por ele como uma espécie de personalidade em conteste, cujo discurso sobre a importância de reconhecer as pessoas pelo caráter e não pela cor, não necessariamente, e aqui o Rogério Severo apresenta a figura como uma figura em conteste, mas com uma figura importante, né? No outro texto, quando a gente for para lá, a gente vai verificar isso, como uma figura importante para a representatividade e o combate do racismo, que é algo inegável, não como uma figura em conteste. Mas a acusação que alguns movimentos identitários e alguns teóricos desse novo identitarismo suplantam referente a essa figura é que é incabível, isso fica bem claro lá, né? Vamos lá. Mas de reconhecer que na atual configuração gramatical dos termos com os quais pensam o racismo, Martin Luther King poderia estruturar seu discurso de modo diverso do que fez a sua época. Claro, porque se de acordo com as suas próprias palavras, não podemos transplantar uma percepção de modo anacrônico. Então não podemos transportar Martin Luther King Jr. para o período atual e não temos como saber como se configuraria as suas lutas antirracistas no momento vigente, né? É meio óbvio isso, né? Por outro lado, existindo uma espécie de marcador biológico que aproxima o texto de Rogério de uma falácia naturalista, conforme a qual se deriva normas morais a partir de comportamentos dos animais biológicos, para despolitizar o debate que incorre em dois problemas. Recorrer à ciência para mostrar que a ciência é importante, além de ser um argumento circular, desconhece as críticas à ciência, não visa simplesmente negar a ciência, como de fato faz a extrema-direita, mas denunciar que a cultura atravessa a ciência e molda a própria compreensão científica do mundo, como demonstrou muito bem Thomas Kuhn. A ciência não é incólume às questões da cultura e seus padrões, como também muitas vezes reproduz sistemas de opressão, ou seja, justamente, muito interessante ele ter tocado nesse assunto, porque remonta a ideia de racionalidade acerca de uma crítica com pano de fundo de Frantz Fanon. O que é que Frantz Fanon diz?
que existe uma ideia de racionalidade que é pautada por parâmetros eurocêntricos, né, que permeia a ambientação científica, na qual o próprio Érico Andrade não escapa, né, quando ele se utiliza desses parâmetros, desses paradigmas. Está utilizando aqui propriamente a noção de paradigma científico do Thomas Kuhn, né, para fomentar isso. Enfim, existe um parâmetro de racionalidade que está ligada a uma noção de racialização, ou seja, de raça no contexto social, né? Que deve representar aqui, por muitas vezes a ideia de racionalidade é ligada a uma noção de racionalidade branca, certo? Ou seja, o que constitui essa racionalidade branca? É o pensamento colonizador em detrimento ao pensamento do colonizado. Ou seja, o pensamento eurocêntrico, o pensamento predominantemente branco, ele se constitui como algo que deve necessariamente ser um tipo de pensar superior, um tipo de analisar superior. Ou seja, aqueles que se constituem como parte de uma sociedade não negra tem a prioridade de um discurso que é epistemologicamente construído historicamente, certo? Que é o tipo de pensamento que constitui, inclusive, a ambientação pela qual as teorias que suplantam os ditos intelectuais de universidades se sustentam ou tentam se sustentar através dela. E existia um lugar delegado à população não branca, no sentido de ser uma população que dava vazão às suas possibilidades do instinto, a expressão corporal, né? A expressão artística através do aspecto corpóreo, né? Como algo de baixo valor, como algo considerado de aspecto abjeto. Só que surgem os movimentos identitários, quer dizer, não surgem os movimentos identitários, mas surge a partir do momento pelo qual o negro começa, ou não branco, o negro e o não branco começa a perceber que no aspecto social esses aspectos são sempre negados, esse lugar da colonização intelectual, a partir do entendimento de que existe essa prioridade, que o lugar do negro ou do não branco é justamente esse lugar da expressividade corporal, de alguém que se manifesta através dos instintos, de comportamentos que não são racionais. Vai haver uma possibilidade de rompimento com esse tipo de pensamento racional predominantemente branco, né? E aí o que é que acontece aqui? Existe, por um lado, para Fanon, isso é bom, porque faz o não branco e o negro se localizar num ambiente que ele pode romper com esses paradigmas predominantes científicos racionais, que podem supostamente colocá-los num lugar delegado a uma noção de racialização, certo? Porém, entretanto, isso pode causar um problema muito grande, que é aqui que eu acho que é o problema da compreensão do movimento identitário e da compreensão da própria afirmação aqui do Érico Andrade, que eu acho que está no cerne da discussão do Rogério Severo, que eu acho que ele não compreendeu bem, apesar de que supostamente o Rogério Severo pode estar equivocado em algumas coisas, certo? Em algumas questões ali, em alguns pressupostos que ele utiliza, mas a crítica dele é extremamente válida ao movimento identitário enquanto constituição, certo? Ou seja, entendendo esses dois momentos aqui, como esse rompimento do indivíduo não branco e negro, dessa predominância, isso é bom para Fanon, porque ele vai entender que ele precisa se deslocar daquela ambientação, daquele local. Porém, isso pode ser ruim, porque pode colocar ele num local, numa localização, palavras de Fanon, não de Rogério Severo, não minhas, certo? Num local que vai colocá-lo como não responsável sobre a constituição do aspecto social e a ambientação da localização pela qual ele pode construir uma nova sociedade e novos paradigmas. Certo? Então, a partir do momento que você assume um posicionamento de defesa irrestrita dos movimentos identitários, certo? Diante de parâmetros supostamente, inevitavelmente, incontestavelmente corretos, abre espaço, segundo palavras de Fanon, certo? Peles negras, máscaras brancas, certo? Para uma irresponsabilidade do sujeito pelo qual constitui os movimentos que possivelmente poderiam quebrar com esses paradigmas, ou seja, uma negação completa do mundo racional branco, seja através do parâmetro científico, seja através do parâmetro constituinte social, certo? Constituído de maneira social, certo? E aqui não se trata de se colocar como um entendimento de pressupostos a partir da noção de racionalidade predominantemente eurocêntrica, assim como é feito aqui nesse próprio artigo, que está tentando contestar um artigo que tentaria negar os movimentos identitários, aqui segundo a visão do Érico Andrade.
mas sim de entender que a conjuminação de certos aspectos ditos identitários, por muitas vezes, assume pressupostos que são contraditórios com esses próprios movimentos identitários e não são integradores. Na verdade, são segregadores, não por sua constituição geral e total, mas pelos seus pressupostos que assume enquanto um erro de entendimento, enquanto sua radicalidade de movimento, sabe? Aí aqui, vamos continuar, né? Adotar uma postura científica seguindo um modelo epistemológico é razoável, mas restringir a racionalidade desse modelo é justamente o que pode caracterizar a ciência como uma forma de opressão e por ela ditar de modo unilateral que é a racionalidade, exatamente o que ele está fazendo aqui. O engraçado é que ele está criticando exatamente o que ele faz. Os discursos que não são pelo seu espelho. É importante perceber que criticar a ciência não significa negá-la, mas consiste na tentativa de abrir horizontes para outras epistemologias, justamente. Você está se colocando no lugar de acusador e não está assumindo a sua própria responsabilidade por constituir um espaço de diálogo que se dê a partir desse contexto. Você pode ensinar sobre epistemologia africana e etc., mas quando você não reproduz isso de uma maneira factível, se utiliza dos mesmos pressupostos que estão delegados em uma suposta racionalidade que é integrada por esse tipo de pensamento eurocêntrico, você não está fazendo nada. E pior, outra questão que eu comentei lá no vídeo sobre o Jones Manuel. O negro, quando ele entende, o negro ou não branco, né? Quando ele entende que ele tá, que vai criar esse rompimento com o mundo racional branco, né? Ele tem esse aspecto de querer valorizar apenas os seus aspectos culturais no sentido daquilo que o racionalismo branco delegou, né? Ou seja, agora eu vou negar tudo aquilo que é do mundo branco e assumir os meus aspectos unicamente como aspectos culturais. Ele pode supostamente, isso palavras de Fanon de novo, está delegando que o lugar do negro não é o lugar do filosofar, não é o lugar do raciocínio, não é o lugar da análise conjuntural de uma sociedade. Isso também é errado. Só que, como por muitas vezes o Jones Manuel faz, e aqui eu sinto também esse aspecto, assumir um aspecto necessariamente epistemológico racional é integrar essa racionalidade branca ao movimento supostamente não branco e negro, certo? Como pressuposto principal da sua argumentação. Isso também seria contraditório, né? Você integrar-se como uma pressuposição racional que está baseada nesses mesmos parâmetros científicos, certo? Que aí você vai dizer que parâmetros científicos você está falando, né? Os que vocês estão utilizando, né? Os que vocês costumeiramente utilizam, certo? Pode delegar justamente a posição do indivíduo enquanto constituinte dessa suposta contestação da sociedade enquanto reprodução desses paradigmas, como um próprio reprodutor, quando não se propõe a dialogar a partir de um questionamento dentro dos próprios movimentos identitários sobre por que caminhos podemos estar seguindo quando assumimos esses pressupostos, enquanto inquestionabilidade, né, dos possíveis erros que podem haver dentro desses movimentos. Não se trata só de assumir um posicionamento de apontar o dedo para os indivíduos que reproduzem isso de maneira verossímil, mas olhar para si mesmo enquanto reprodutor dessa suposta racionalidade, aderindo a um lugar que seria do filosofar, que sempre deveria ter sido do branco, do negro, do não branco, de qualquer tipo de indivíduo na sociedade que foi negado, mas não assumiu um posicionamento autoritário a partir desse pressuposto, internalizando essa racionalidade necessariamente epistemológica delegada a uma racionalidade eurocêntrica e branca, certo? Isso é contraditório também. Por fim, tratar questões colocadas por movimentos sociais como categoria culpa, pecado, etc., revela um caráter religioso muito maior de quem redigiu o artigo, de quem se infira das pautas dos movimentos sociais. É complicado também, porque o texto não trata só necessariamente disso, trata de outras questões, né? Trata de uma impossibilidade de analisar qual seria o lugar dessa suposta irracionalidade, entendendo que estamos todos delegados a essa circunscrição dessa irracionalidade, né? Enquanto reproduzir determinados comportamentos que digamos combater, né? Não é uma crítica, não entendo como uma crítica que se coloca como algo anacrônico, como algo fixo, e é justamente por negar esse deslocamento, essas análises conjunturais que se expressam através da materialidade real do aspecto social, que esses movimentos se colocam como contraditórios. Então não faz o mínimo sentido essa crítica aqui, para mim, em aspecto algum,
apesar de o texto do Severo ter vários equívocos ali, mas tem alguns pontos que são fundamentais para a gente poder enriquecer o debate acerca dos movimentos identitários, que são tão agregadores em alguns aspectos, mas tem suas falhas que terminam por reproduzir, de certa maneira, e colaborar, certo? Para aquilo que dizem combater inúmeras vezes. Isso é um fato.